Era fim de tarde de uma quinta-feira, pouco depois das 17h30, quando a cidade de Maputo entrava no seu habitual estado de congestão nervosa. O trânsito engatinhava nas avenidas principais, buzinas misturavam-se a gritos de cobradores de chapas, vendedores ambulantes serpenteavam entre carros oferecendo tudo, desde recargas de telemóvel a saquinhos de amendoim torrado. O calor acumulado ao longo do dia começava a dar lugar a uma brisa ligeira, mas o ar ainda era pesado, saturado de pó e exaustão. Nesse cenário, Venâncio Mondlane decidiu fazer algo que nem a equipa, nem os seguranças consideravam prudente, mas que ele insistira em realizar: apanhar um chapas comum, em plena hora de pico, numa das rotas mais movimentadas, sem anúncio, sem câmaras, sem entourage. O objetivo não era cena de campanha, mas escuta. Queria ouvir, em ambiente cru, sem filtros ou perguntas dirigidas, o que as pessoas estavam a dizer sobre uma medida específica que o governo anunciará dias antes: o aumento brusco das tarifas de transporte semicoletivo, justificado oficialmente por ajuste inevitável face à subida do preço dos combustíveis. Se está a acompanhar este conteúdo, deixe o seu like e diga-nos nos comentários de que cidade e país nos assiste e diga o que mais quer ver aqui no canal. A sua participação faz toda a diferença. O chapas em questão era uma carrinha velha de 15 lugares, pintada de branco com faixas azuis já desbotadas, que fazia o trajeto baixas em Peto. Ao aproximar-se do ponto, na Praça dos Combatentes, Venâncio enfiou um boné simples na cabeça, deixou o telemóvel no bolso em modo silencioso e misturou-se à pequena multidão que se acotovelava para conseguir um lugar sentado. Quando a porta lateral se abriu, foi arrastado pelo fluxo, acabando por se sentar na penúltima fila, espremido entre uma senhora com capulana colorida e um jovem de mochila ao colo. O calor dentro da viatura era quase palpável. Vidros parcialmente abertos deixavam entrar ar quente e o cheiro a suor, plástico gasto e poeira. O cobrador, meio pendurado na porta, gritava o destino e tentava, com habilidade treinada, encaixar mais um corpo ali onde parecia já não caber mais ninguém. Quando o chapas finalmente arrancou, som de música distorcida por colunas baratas encheu o interior, misturando-se ao zunido dos motores e ao ruído da estrada esburacada. Foi nesse ambiente que a conversa começou, não como discurso articulado, mas como desabafo fragmentado. A mulher à esquerda de Venâncio, vendedora de mercado pela roupa e pelos sacos de plástico aos pés, comentava com outra passageira mais à frente que, com o novo preço da viagem, metade do lucro diário iria embora só em transporte. Contava que acordava às 4 da manhã, apanhava 2 chapas para chegar ao mercado. Agora, com o aumento, deixaria de conseguir comprar certos produtos, porque o risco de voltar para casa no prejuízo tornará-se demasiado alto. Mais à frente, um homem de fato barato e gravata desapertada, provavelmente funcionário público, resmungava que o salário não tinha subido nem metade do que o governo agora exigia em tarifas. Falava de filhos em idade escolar, de contas de luz e água acumuladas, de a subida do chapa ser, na prática, mais um imposto indireto sobre quem já vivia no limite. Dizia que os decisores andavam de viaturas com motorista e não sabiam o que era ficar 30 minutos à espera de chapa e depois não ter dinheiro para a volta. Um jovem com mochila, que parecia estudante universitário, explicava à colega ao lado que, com esse novo preço, teria de escolher entre almoçar no campus ou guardar o dinheiro para pagar todas as viagens da semana. Lamentava que, cada vez que se falava em ajuste, nunca se ouvisse a palavra bolsa ou subvenção dirigida a estudantes ou desempregados. Contava que tinha colegas que já caminhavam longos trajetos a pé para poupar um único trajeto de chapa e que com o novo valor isso se tornaria ainda mais comum. O cobrador, intervindo com ironia, dizia que nem ele próprio estava contente. Explicava que o patrão aumentara a entrega diária, justificando com o custo do combustível, o que fazia com que, no fim, o seu ganho líquido praticamente não mudasse. Resumia, com crueza, que a diferença era que agora levavam mais insultos dos passageiros a cada cobrança. Venâncio, calado, absorvia cada frase como quem grava internamente um depoimento coletivo. Não precisava fazer perguntas,
As respostas espontâneas surgiam por todo lado, entre solavancos e travagens bruscas. Notava que ninguém ali falava em termos técnicos, nem mencionava estatísticas. Falavam de fome, de tempo, de cansaço. Falavam, principalmente, de uma sensação partilhada de injustiça. A percepção de que sacrifícios eram sempre exigidos dos mesmos, sem que se visse esforço proporcional de quem ocupava lugares de conforto. No ponto de paragem, junto a um grande entroncamento, uma cena condensou tudo aquilo que vinha ouvindo. Uma adolescente, de uniforme escolar amarrotado, estendeu ao cobrador moedas contadas, valor que, até a semana anterior, pagaria a viagem. O cobrador abanou a cabeça, dizendo que, com a nova tarifa, faltava. A rapariga procurou com os dedos no bolso do casaco, não encontrou mais. Olhou, por um instante, para trás, como se considerasse descer e regressar a pé. Uma senhora mais velha, vendo aquilo, tirou discretamente da bolsa uma moeda adicional e completou o valor em silêncio, num gesto de solidariedade triste, quase automática. Foi ali, na observação desse pequeno drama repetido milhares de vezes pela cidade, que Venâncio formulou, com clareza cristalina, a narrativa que usaria. Não seria um ataque baseado em números abstractos, mas um retrato de vidas exprimidas, contado com a autoridade de quem se sentara no mesmo banco apertado, ouvirá as mesmas queixas, sentirá o mesmo bafo quente de ar viciado. Ao descer dos chapas, nos impeto, o candidato tirou o boné, respirou fundo e sabia já que não podia guardar aquela experiência apenas para si. Naquela noite mesmo, redigiu com a equipa um discurso e um texto para as redes sociais onde relatava, em detalhe, a viagem, o olhar da adolescente sem moedas suficientes, as contas da vendedora, o cansaço do funcionário que falava de filhos. A publicação, acompanhada por uma fotografia discreta do interior de um chapas lotado, sem poses, foi feita na manhã seguinte. Em poucas horas, o relato viralizou. Pessoas de diferentes bairros comentavam que aquela era, de facto, a sua vida diária. Vídeos de outros chapas, com passageiros a reclamar das tarifas, começaram a circular, fortalecendo a percepção de que não se tratava de encenação. Alguns motoristas e cobradores, em entrevistas rápidas para rádios locais, confirmaram que, desde o aumento, tinham visto discussões, choros, gente a pedir para pagar depois. A pressão pública intensificou-se, não apenas vinda de simpatizantes da oposição, mas também de cidadãos sem filiação clara, que se viam retratados naquela narrativa. O governo, inicialmente, reagiu com notas técnicas, repetindo que o ajuste das tarifas era medida responsável e inevitável, tentando enquadrar a questão como fruto de conjuntura internacional e não de decisão interna. No entanto, à medida que o fim de semana se aproximava, ficou claro que a insatisfação popular não diminuía. Programas de rádio em que as pessoas ligavam para contar a própria experiência de aperto no chapa encheram-se de depoimentos emocionados. Algumas organizações de defesa do consumidor anunciaram, timidamente, a intenção de recorrer aos tribunais. O elemento que alterou o cálculo político no interior do executivo não foi apenas a crítica, mas o risco real de que, na segunda-feira seguinte, surgissem paralisações espontâneas, sejam de passageiros organizando boicotes, sejam de motoristas cansados de serem alvo de frustração geral. Com eleições à vista e um ambiente já tenso por outras razões, a perspectiva de comboio de chapas parados e multidões irritadas nas paragens tornou-se demasiado perigosa para ser ignorada. Em reunião extraordinária, 3 dias depois da viagem de Venâncio no semicoletivo, o Conselho de Ministros aprovou o ajustamento corretivo das tarifas. Na prática, recuava parcialmente no aumento, anunciando um modelo de escalões temporário, com subsídio direto ao setor dos transportes por um período limitado, enquanto se reavaliava o impacto social da medida. No comunicado oficial, não havia qualquer referência a críticas de oposição, nem a crônica do chapas viral. A narrativa era apresentada como simples demonstração de sensibilidade do governo perante dificuldades da população. Se você gostou desse vídeo, subscreva-se, ative as notificações e partilhe este vídeo. Comente também, mas,
Nas paragens, nos mercados, nos próprios chapas, a leitura era outra. Muitos passageiros comentavam que, desta vez, tinham sido ouvidos. Motoristas, meio desconfiados, ainda faziam contas para ver como o subsídio anunciado chegaria até eles, mas reconheciam que a pressão popular, amplificada por alguém que se dera ao trabalho de se sentar ao lado deles numa viatura apenhada, tinha feito diferença. A medida não resolvia, por completo, o problema estrutural dos transportes urbanos, mas deixava uma marca, a de que, quando histórias vividas apertadas num banco de chapa ganham voz pública, mesmo decisões aparentemente fechadas podem ser obrigadas a voltar atrás em apenas 72 horas.